Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Lembrando sempre, o QR Code aqui está com as nossas mídias para quem quiser acompanhar a gente. Como sempre, estamos trazendo pessoas notórias, pessoas amigas, médicos, pessoas renomadas para conversar com a gente sobre os mais diversos temas. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Nelson, endocrinologista, amigo, trabalha com a gente há mais de 20 anos. E uma curiosidade sobre o Dr. Nelson, que é uma coisa que eu ouvi dele, acho que foi semana passada, semana retrasada, e que me incentiva muito também a conversar com ele. Ele falou para mim assim: eu gosto de estudar diabetes. Exatamente, Leandro. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero voltar. E eu estou formado há 40 anos. E uma das coisas que eu mais gosto dentro da endocrinologia, indiscutivelmente, é diabetes. É a doença que eu mais estudo, que eu mais tenho carinho em avaliar, em cuidar. Até porque tem muitas particularidades. Eu vou ter muita satisfação de hoje estar aqui, dividindo isso com vocês, dando uma opinião sobre diabetes. E, sem dúvida nenhuma, obesidade. Obesidade é o mal do mundo, muito também interrelacionada com o diabetes. E vamos começar então com uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que é como você define diabetes? Qual é a definição dessa doença? Essa é o ponto inicial para a gente poder estar lidando bem com a doença. Diabetes não é uma doença. Diabetes é um grupo de doenças. São várias doenças juntas em um nome, agrupadas em um nome chamado diabetes, cuja única semelhança que tem entre elas é exatamente o nome. De resto, elas são doenças completamente diferentes umas das outras. Então, nós começamos com o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que você tem anticorpo contra a célula produtora de insulina e, portanto, você não fabrica insulina, portanto, o único tratamento é insulina. Você tem um segundo grupo, que é aquele grupo onde você tem insulina, mas tem um problema na célula que recebe a insulina. E o que é essa célula que recebe a insulina? São todas as células do corpo. Todas as células, à exceção de hemácia e da medula renal e de algumas células nervosas, elas precisam da insulina para fazer a glicose funcionar, da fonte de energia. Então tem um defeito ali e posteriormente um defeito na produção de insulina. E tem os outros tipos de diabetes. Esses são realmente a parte mais interessante do diabetes, que a gente acreditava ser raro, e na verdade não são mais frequentes do que a gente imagina. É que eu sou muito cuidadoso. Você partiu do momento que perguntou o que é o diabetes. Então, o diabetes é uma situação onde você tem hiperglicemia e consequências da hiperglicemia. Daí se agrupam doenças, várias. Perfeito. E me fala uma coisa, quando a gente fala de glicemia, nós estamos falando do exame sanguíneo, do exame do destro, né, da pontinha do dedo, esse tipo de coisa. Fala para nós, um único exame com uma glicemia acima de 120 é diabético? Ou nós precisamos de mais coisas para realmente diagnosticar esse paciente? Precisamos de mais coisas. A glicemia em si, ela é um dado importantíssimo, mas a glicemia para diagnóstico de diabetes, sem que eu tenha que questionar ou tenha que repetir, ela tem que ser acima de 200. Perfeito. Uma glicemia nesse intervalo, eu vou ter que analisar outras situações. Para se ter uma ideia, o diabetes mais comum, que é o diabetes tipo 2, que é o diabetes genético, do obeso, do adulto, é o diabetes da resistência insulínica. Esse tipo de diabetes, ele demora para aparecer, clinicamente falando, 5, 8, 10 anos. Antes ele é diabético? É diabético, mas você não consegue diagnosticar, até porque não aparece nos sinais e sintomas. A glicemia é o início. Então, existem outros métodos onde eu vou dar o diagnóstico correto, né? Então, a glicemia
parte dali, a hemoglobina glicada, aquela que nos reflete os 4 últimos meses da glicemia, e a curva glicêmica, que eu tenho usado cada vez mais para diagnóstico de diabetes. Fala uma coisa para mim. Dentro dessa classificação toda dos diabéticos, você teria uma porcentagem de quantos são esse diabético tipo 2, quanto que é o diabético tipo 1, assim, na população geral, na população brasileira? Em torno de 10% da população diabética é o tipo 1. É o tipo autoimune, né, em que você forma anticorpos contra a célula produtora de insulina, portanto tem produção de insulina zero. E tudo isso a gente tem como inferir, como dosar e como qualificar. Em torno de 80% são os diabéticos tipo 2. E mesmo o diabético tipo 2, ele é de uma ampla variedade de motivos, e cada um você vai tratar de um modo, e aquele que você mais acertar, você vai ter mais sucesso. E os outros diabéticos são os diabéticos que são qualificados nesse grupo, né? Outros, e aí tem uns 10, 15% talvez, que são os diabéticos que deveriam ser mais raros, mas não são tão raros, porque quando a gente sofisticou o diagnóstico do diabetes, a gente conseguiu dar mais diagnóstico desse grupo, principalmente com engenharia genética, principalmente com o estudo genético do paciente. Perfeito. E me diga uma coisa, em que momento da vida você acha que a gente deveria começar a fazer exames para saber se é diabético? Já de criança, depois dos 30? Em que momento você acha que já vale a pena a gente começar a dar uma olhada? Em que momento você começa a pensar, poxa, vamos fazer um exame? Sempre? Então, via de regra, isso tem que ser anual para todo mundo. Mas alguns grupos, eles têm que ser vistos com mais regularidade. Principalmente aqueles grupos que têm a genética ruim ou que tem algum fator que me indique a possibilidade de diabetes. Por exemplo, obesidade. Por exemplo, uso de alguns remédios que são específicos. E a genética também é muito importante. Então, nesse grupo, talvez eu tenha que olhar de outro modo, não só com a glicemia, e usar todas as armas para que a gente possa dar um diagnóstico correto. Eu vou lembrar uma coisa curiosa no diabético, principalmente o tipo 2, que o diabetes ele é progressivo, ele piora gradualmente com o tempo. Eu gosto de chamar ele de doença crônico-degenerativa. Crônico-degenerativa, mas se eu descubro antes, eu consigo postergar. Perfeito. Muito legal de postergar. Então, o diabetes... Vamos focar aqui, gente, no diabetes tipo 2. No 2. Né? Eu acho que pega a maior parte das pessoas. Talvez um dia a gente volte e fique falando de diabetes tipo 1. Então, a partir de agora, diabetes tipo 2. Tem cura? Não. Essa é uma pergunta que respondo ruim, fácil, né? Fácil. Não. Não tem. Não tem cura. Tem controle. Tem controle. Quando eu comecei a estudar diabetes, a gente tinha 3 medicações para tratar diabetes. A gente tinha metformina, tinha uma sulfa e tinha insulina. Hoje a gente tem no mercado mais de 45 marcas comerciais para poder tratar o diabetes tipo 2. Eu só estou falando do tipo 2. Então eu tenho uma qualidade de tratamento muito boa. Isso me dá uma tranquilidade de poder tratar com segurança, não só tratando o diabetes, mas impedindo a piora dele gradativa. E fala uma coisa para mim. Em relação a diabetes e sobrepeso ou obesidade, quer dizer, aquele paciente que é gordinho e diabético, ou existe o magrinho diabético? E se existe, eles são diferentes? Como é que você lida com eles de maneira diferente? Existem cerca de 12 motivos, o que nós em medicina chamamos de fisiopatológicos, para que o indivíduo seja um diabético tipo 2. Vários motivos. Alguns são mais resistentes, quer dizer, eles têm mais resistência à ação da insulina. Outros são mais pouco produtores, então depende de cada paciente. O diabético, via de regra, tipo 2, ele é obeso e ele concorre com alta produção de insulina, e depois esse pâncreas
não segura a onda. Perfeito. Esse pâncreas para de funcionar, né? Então tem uma produção insuficiente. Mas eu tenho o magro, eu tenho o tipo 2 magro. E esse concorre com outras coisas, mas não é com muita resistência, é com pouca produção. Então vamos de novo a porcentagem. Diabético tipo 2, quantos por cento dele andam junto com o sobrepeso? Quantos por cento dele são magros? 80% andam juntos com sobrepeso e bem uns 10, 20% concorre com um peso normal. Quando você fala um peso normal, você também está levando em consideração o percentual de gordura corporal? Porque tem muita gente que é magrinha, mas tem um percentual de gordura corporal extremamente alto, né? Assim, magro que eu falo tem um peso ali compatível com a altura, mas um percentual de gordura muito alto. Esse cara tem maior chance de ser diabético? Tem maior chance de ser diabético, principalmente se essa gordura estiver no lugar errado. Perfeito. Se essa gordura estiver na gordura visceral, ele tem mais chance. Então ele é considerado um obeso. Perfeito. Apesar de você ter, como critério básico, é o índice de massa corpórea, você deve ter aqui mencionado muitas vezes. Para quem não sabe, peso dividido pela altura quadrada, gente, qualquer calculadora faz. Qualquer calculadora. Hoje, acho que na internet, se você jogar, sai o resultado certinho. E nós consideramos acima de 25 sobrepeso, acima de 30 já os graus da obesidade. É 1, 2, 3 e super obeso, né? Perfeito. E o indivíduo pode ter até um peso pelo IMC normal, mas se ele tiver uma gordura abdominal exagerada, ele tem maior chance de ser diabético, né? É aquele que você tem maior resistência, porque a gordura visceral ela é um pouquinho diferente da gordura subcutânea. Perfeito. E então vamos falar então dos pacientes que têm ali o seu grau de obesidade e o diabetes. Qual a maior dificuldade de tratar esse paciente? E olhando por diabetes, não inicialmente por obesidade, mas por diabetes. Olhando por diabetes, eu tenho que concorrer com medicações corretas, porque aí é a seguinte situação. Tratamento para diabetes é medicamentoso. A dieta é interessante, o paciente precisa fazer. A atividade física também é interessante, o paciente precisa fazer. Mas eu não vou esperar que isso trate qualquer diabetes. Não vai tratar. O tratamento já se comprovou, é medicamentoso. E eu vou ter que escolher medicações que me justifiquem o uso. Por exemplo, se o indivíduo é obeso, eu vou tentar usar uma medicação que controle o diabetes. E se eu puder ter efeito colateral dela emagrecer, eu vou estar ajudando a coisa. Então você está falando, por exemplo, dos Ozempic, Saxendas, drogas desse tipo. Isso. Como é que você vê essas drogas? Essas drogas são excelentes. Essas drogas injetáveis são o boom atual, são as drogas mais modernas, digamos assim, e devemos concordar. São as melhores no sentido de que são as mais seguras, elas têm adicionais, além de melhorar o diabetes, que é perda de peso, elas têm proteção cardiovascular, elas são extremamente seguras. Mas... E você falou de segurança, é uma coisa interessante, porque tem muita gente que acha que vai tomar essa medicação por 2 meses, ou que se ele fica, ele não pode tomar pro resto da vida, e não é bem assim, porque medicação... É uma medicação de uso crônico. Você pode até tomar pro resto da vida. É para usar pelo resto da vida, essa é a questão. Tem o empecilho do preço. Né? Então, infelizmente, medicação injetável que nós estamos falando, que são, tecnicamente, a gente chama dos GLP-1, análogos do GLP-1, essas medicações são caras. Tecnicamente falando, a estatística é que a manutenção no longo prazo é de 16% de quem usa. É muito baixo. Muito então, a gente consegue convencer para tomar 1 mês, 2, 3, mais que isso é difícil. Mas são as melhores drogas no sentido de que ela tem esses efeitos extra diabetes. Até porque a sensação que eu tenho, lógico, talvez porque eu não trato diretamente o diabetes, para quem não sabe, o Nelson é nosso endócrino há tantos anos e é ele que trata todos os diabéticos nossos, né? Com todo prazer. A sensação que eu tenho é que tem mais gente usando isso para tentar perder peso do que para tratar diabetes. Indiscutivelmente. Você acha que... Indiscutivelmente tem mais pessoas usando isso para perder peso e de uso espontâneo. Lamentavelmente, eu acho que às vezes esse uso espontâneo queima a medicação.
Mata, né? Não dá certo, não funciona. Claro que não funciona. Você está usando de qualquer jeito. Sem orientação, sem uma dieta, sem absolutamente achando que nada. é um milagre. E vai gastar E esperando grana. O efeito colateral. Assim, não o efeito colateral, mas o efeito não direto da medicação. O efeito que é emagrecer. Perfeito. Mas usa 1, 2 meses, 3, não funciona, a medicação é uma porcaria. Não é bem assim. Eu acho que tudo tem que ser usado de acordo com a recomendação médica, né? Não estou falando de uma medicação injetável, não é simples. E me fala uma coisa, você prefere os usos dessas que são semanais ou diários? Para o diabetes, se eu for usar somente para o diabetes, eu penso no semanal. Semanal. Mais confortável. É mais confortável, ela é segura, e os estudos para doença cardiovascular, para melhora e a chance menor de acidente vascular cerebral, até renal, ela é boa. Mas se eu penso que eu quero também emagrecer o paciente, eu dou preferência para a diária. Porque a diária está em bula e ela é segura para perder peso, além do meu efeito contra o diabetes. Perfeito. Um pouquinho mais barata. A de uso diário. A de uso diário. Tá certo. E essas mais novas, agora porque tá saindo cada vez mais novas, você já teve bastante contato com elas? Então, como é que tá? Isso daqui é muito interessante, porque a indústria farmacêutica está prometendo para nós essas medicações injetáveis para esse semestre, ainda não saíram no mercado, já estão nos Estados Unidos há 1 ano, talvez. Na verdade, é a mesma substância, a semaglutida, que a gente só usa para diabetes atualmente, a semanal. Ela vai sair para emagrecer, mas a semanal para o diabetes é de 1 miligrama e a semanal para perda de peso é de 2,4 miligramas. Né? Mais ou menos uns $500 mensais. Então é um valor muito caro. Muito alto. E o melhor de todos que está para sair, que é o tirzepatida, esse vai sair com $1.000 mensais. Isso é o mais efetivo. Eu não sei a que ponto vamos conseguir colocá-lo no nosso mercado, porque vai naquilo que a gente já estava comentando aqui, né, Leandro? A pessoa usa 1, 2 meses, 3 será que funciona? Não vai aguentar por muito tempo. E em relação ao diabético, a maior parte, como nós já conversamos, ele tem algum grau de sobrepeso. Tem. Quanto que é o impacto da melhora do diabetes quando o paciente perde peso? O melhor exemplo disso é a bariátrica. O paciente que tem reserva no pancreática de insulina, e ele está ali porque ele está obeso, quer dizer, ele está diabético porque ele está obeso, eu realizo bariátrica, eu acho que é complicado eu usar essa palavra, mas cura. Aqui, cura quando a gente vai usar a cura, nós estamos falando numa pessoa com glicemias normais, com estados normais, sem usar remédios. Não, eu estou falando de diabético até severo, dependendo da minha reserva pancreática. Se ele tiver uma boa reserva pancreática, a gente tem como inferir isso no pré-operatório, eu acho que a chance de cura... Eu não afirmo cura, porque medicina não é matemática, a gente sabe disso, e eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 15, mas é uma alta chance de um indivíduo curar o diabetes com isso. Eu dei uma aula uma vez numa liga de síndrome metabólica, que o tema foi: síndrome metabólica, a cirurgia tem cura? A cirurgia cura a síndrome metabólica? E a minha resposta foi sim, cura. Desde que você faça em paciente bem indicado, eu acho que a chance de cura do diabetes é alta. O que você chama de paciente bem indicado? Bem indicado é aquele que primeiro está ciente, aquele que vai modificar o seu hábito de vida, aquele que vai entender que cirurgia bariátrica é uma ferramenta, ela não é um milagre. A gente sabe disso. Ela é uma ferramenta. Se você usar, nós vamos ter resultado. Se você não usar e deixar só ela funcionar, não vai funcionar. E aí ele vai ter que estar bem preparado, ciente disso, mas eu tenho como inferir com os exames laboratoriais se ele está
com um pâncreas ainda produtivo. Legal. E se o paciente volta a ganhar peso? Então ele era diabético, ele emagrece, fica bem. Ele volta a ganhar peso. O diabetes volta. Ele volta. E pode voltar pior? Como é que você vê? Porque a sensação que eu tenho pós-cirurgia de obesidade é que o paciente que ganha peso, ele ganha peso comendo muito errado, não é nem pouco errado, né? Porque ele acaba não comendo quantidade, então... Como é que você vê isso? Primeiro, Leandro, que as nossas cirurgias bariátricas, com toda a modéstia que eu sei que a gente tem, ela tem pouco reganho. Então ela não chega àquele reganho que tinha pré-cirúrgico. Né? Bariátrica não é tudo a mesma coisa. Cirurgia bariátrica é cirurgia bariátrica e cirurgia bariátrica. Não são iguais. Mas a cirurgia bariátrica nossa, em que o paciente faz bem feito, com preparo, ele ganha pouco peso. O que ele ganha de peso, que eu tenho observado nos nossos 25 anos de acompanhamento, o que ele ganha de peso não é o suficiente para fazer com que o diabetes dele volte na mesma intensidade que ele tinha. Ele volta, mas ele não volta tão grave. Perfeito. Então, no mínimo, eu ofereço a ele uma melhora importante da doença. É uma doença que mata. Legal, e fala uma coisa para mim. Depois fez a cirurgia, voltamos a ganhar um pouquinho de peso. Tem tratamento? Nós podemos usar remédios? Como é que você... sem dúvida nenhuma. Porque, para quem não sabe, o nosso tratamento é conjunto, né? É conjunto. Então, assim, eu acho que quando o paciente volta, a gente usa toda a equipe nossa para dar todo o suporte para o paciente. O Nelson faz parte disso. E aí? Como é que você chegou lá, o doutor Leandro mandou para você o paciente, ele voltou a ganhar peso. Como é que você vê o começo? A gente analisa como é que está a situação metabólica dele, como é que ficou esse reganho aonde que esse reganho de peso impactou no grau de diabetes, no diabetes tipo 2, e aonde que eu posso trabalhar. Com certeza vai ser mais fácil do que antes da cirurgia. Com certeza vai ser mais fácil. Até porque a ferramenta para ajudar ele já está ali, Já está ali. E, inclusive, tirando ali aqueles hormônios que são desagradáveis, que quando faz a cirurgia bariátrica, e em especial quando é feito a gastroplastia vertical, que é a melhor de todas, você tira um monte de fator hormonal ruim, né? E então ele se beneficia muito disso para o próprio diabetes. Legal. E você pode usar, inclusive, medicações como os Ozempic, Saxendas, para tratar esse reganho de peso do paciente? Tecnicamente, essas medicações injetáveis, os análogos do GLP-1, que são o semaglutida e o liraglutide, eles funcionariam melhor no paciente bariátrico, pós-bariátrico. Até porque ele tem uma restrição de alimentação, então fica mais fácil de controlar, não fica? E ele tem menos estômago. Menos estômago, ele come menos de uma vez. Aquela famosa enfiar o pé na jaca não é uma jaca tão grande quanto era antes da cirurgia. Isso, talvez eu consiga controlá-lo com doses menores e aí eu tenho mais sucesso. Perfeito. Fala uma coisa para mim, como é que está a situação hoje da sibutramina? A sibutramina é uma medicação extremamente antiga. Ela era do grupo da fluoxetina há muitos anos atrás, na década de 1990, tanto que era remédio, não era controlado, a gente usava à vontade. Posteriormente, ela passou a ser um remédio controlado azul, com uma receita especial. Depois ela foi proibida. E depois ela voltou para o mercado. Você diria que ela foi proibida por mau uso? Não. Eu acho que ela foi proibida porque ela é realmente uma medicação não boa. Ela não é muito boa, não. Ela é uma medicação com muito efeito colateral, ela não é muito efetiva, e ela tem um desagradável no uso dela, que é o paciente se acostumar com o remédio e daqui a pouco ele não funciona mais. Ou ele causa dependência. Então é por isso que ela foi retirada do mercado, voltou agora, mas não tem aquele impacto que ela tinha como antigamente. Entendi. Então eu tenho muita restrição ao uso de sibutramina, eu acho um remédio ruim. Não bom. E em relação a você falou da fluoxetina, nós estamos falando de outras medicações ali para tentar tratar a compulsão alimentar, tentar ajudar o paciente a dar uma acalmada. Como você os vê, como você os usa? Isso é muito interessante,
Uma vez eu já te falei que nós somos autodidatas lá no Verdade. Instituto, né? Por quê? Porque a gente aprendeu muito com esse grupo, né? A gente não tem remédio para tratar a obesidade, por exemplo. Muito pouco. Ou que tenha caro. Então, os antidepressivos, em especial alguns que a gente consegue ter muita intimidade com o uso, eles não estão indicados para perda de peso. Mas o paciente obeso fatalmente é depressivo, Ansioso. fatalmente compulsivo, e nada impede que eu utilize essas medicações com esse objetivo. Até porque, por tabela. Até porque quando você dá uma acalmada no paciente, né? Então o objetivo muitas vezes, não sei se você concorda com isso, é o paciente que está mais calmo, o paciente que talvez se frustre ou que vá buscar uma melhora da sua frustração na comida. Se você tentar tirar um pouquinho disso, a chance dele comer melhor é maior. É maior e as vias, assim, só para a gente tentar lembrar, as vias de estímulo de apetite, o centro da saciedade, são todas mediadas por receptores aonde essas medicações funcionam. Então, tecnicamente, elas melhoram o apetite. O perfil do paciente. Diminui o apetite. E fala uma outra coisa. Existe diferença no tratamento do diabético homem e mulher? Ou você é a mesma coisa para você em termos de tratamento? Eu acho que é a mesma coisa. Aí não há diferença, não. Os dois têm a mesma complexidade. A gente observa que no nosso grupo do Instituto Castro, a maioria da bariátrica é de mulher. Eu pergunto isso para você porque, assim, a sensação, lógico, que a gente passa é que, por exemplo, um homem que ganha mais peso, ele ganha mais peso porque muitas vezes ele come uma grande quantidade menos vezes ao dia. E muitas mulheres, não todas, mas muitas mulheres, elas acabam comendo mais vezes ao dia, menos quantidade, mas alimentos mais diferentes. Isso não são todos. Mas isso muda para você em relação ao diabetes? Eu acho que não. Eu acho que o diabetes, assim, se eu for lidar só com o tratamento com a mulher é um pouquinho melhor, porque ela é um pouquinho mais disciplinada. O homem, você sabe que só faz alguma coisa a hora que cair a ficha. A hora que tá ali no... apertou, né? A hora que apertou, a hora que Perfeito. tá com complicação, aí chega desesperado, vamos zerar a coisa. Não, vai zerar não, já foi, o negócio complicou. 10 anos que não cuidou. Mas o senhor sabe. Então, enfim, fisiologicamente os dois são iguais. Diabetes e bebida alcoólica. Um é contra o outro, está tomando os hipoglicemiantes orais, está fazendo o tratamento, e bebida alcoólica, o que você fala para o paciente? Eu acho complicado você proibir as coisas. Eu acho complicado. Quanto mais você proíbe, mais é motivo de ser usado. Não pode, aí que eu faço, né? Geralmente eles pensam isso e isso é desagradável. Se eu proibir completamente, eu acho que não vai dar certo. Então eu vejo como, se eu permitir numa quantidade moderada que não me atrapalhe, descompense absurdamente, eu acho que não veria um empecilho, eu ajusto o remédio nessas situações. Agora, a gente fala numa bebida alcoólica moderada, com o objetivo recreativo. O famoso social. O social não intenso, né? O social todo dia não é social. Né? Que, se for para aquele social que é sexta, sábado e domingo, é mais da metade da semana. Da semana, então não dá certo. E você acha que ali o ato dele beber uma bebida alcoólica, então, não corta, por exemplo, o efeito global dos medicamentos? Não. Você pode ter conflito de alguns remédios com bebida alcoólica. Isso pode ter. Mas eu diria que se ele vai beber aí, que ele tem que tomar o remédio. Tá. Porque aí ele vai fazer mais hiperglicemia. Perfeito. E lembrar que o álcool, cada grama de álcool tem 7 gramas de carboidrato, né? E é mais do que o normal. Diabetes gestacional é a mesma coisa? Como é que você pega uma paciente que já teve um diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de estar diabética depois, de ficar diabética depois? Nós temos duas situações. Uma paciente diabética que se torna grávida é uma coisa,
E nós temos a situação da paciente que não era grávida, não era diabética, perdão, e se torna diabética durante aquela gestação. Esse estresse da gestação desencadeou um diabetes, na maioria tipo 2, que vai aparecer depois. Vai voltar. Vai voltar. A chance em 10 anos é 100%. Perfeito. E me fala mais algumas coisas sobre o diabetes e essa linha de suplementação, whey, creatina, ômega 3, L-carnitina. Alguma coisa você é contra pelo paciente ser diabético? Ele pode usar tudo isso? Você recomenda? Como você enxerga essas suplementações? Então, são suplementações, não são remédios. Do ponto de vista para o diabetes, do ponto de vista metabólico, nada disso interfere. Ele pode usar como usaria para outra pessoa qualquer. Isso não piora o diabetes da minha pessoa, né, do meu paciente. Ele vai usar o mesmo tanto. Se ele vai se beneficiar, Leandro, eu tenho minhas dúvidas. Então, eu acho que assim, como ele já é tão polimedicado, eu usar esses remédios, esses suplementos também, eu vou piorar. Então, não é alguma coisa que eu vou oferecer a ele como sendo parte de, olha, você vai melhorar, ganhar músculo, você vai ficar melhor do diabetes. Não vai. Então, não contraindico, mas indicar como parte do tratamento eu não acho adequado. Perfeito. Vamos sair um pouquinho do diabetes? Vamos falar de tireoide? Ótimo. Excelente. Como é que você vê a tireoide? Tem que ser examinada a partir de quando? Anualmente também? Isso é uma coisa interessante, né? Eu atendo no consultório qualquer idade, desde recém-nascido a pessoas muito idosas. E a doença da tireoide é essa curiosidade, ela acontece em qualquer um desses estágios. Então eu tenho desde diabetes, hipotireoidismo neonatal, em que a criança já nasce com defeito na fabricação da produção de hormônio, o que é uma coisa facílima da gente descobrir, até o desenvolvimento genético do hipotireoidismo, que é a mais comum em qualquer fase da vida. E, de novo, a genética é super importante, porque se eu tenho mãe de hipotireoideia, se eu tenho irmã hipotireoideia, se eu tenho avó hipotireoideia, anualmente essa mulher, principalmente mulher, ela tem que fazer os controles, porque podem aparecer. Curiosamente, minha mãe hipotireoideia, minha irmã hipotireoideia e a minha sobrinha hipotireoideia. Foram os únicos pegos na família, mulheres, e foram os 3 eu que descobri, óbvio. Pelo menos alguma coisa para o endocrinologista eu servi, né? E essa história, por exemplo, teve um tempo atrás, inclusive, um jogador de futebol famoso, gordinho, né? Falou que o problema dele era que ele estava gordinho por causa da tireoide. Claro. E aí, isso é falácia? Isso não é falácia? Como é que é essa história? Eu sou obeso por causa da minha tireoide? Tecnicamente, medicamente falando, o indivíduo ganha peso por hipotireoidismo em torno de 5 a 6 quilos. É só isso que ele ganha. Ou seja, se ele tiver 30 quilos acima do peso, 5 ou 6, ele pode culpar a tireoide se der para culpar. 5 ou 6. Só. Só. O resto é porque ele toma uísque. Legal. E me fala uma coisa. A partir do momento que você começa a tratar essa tireoide, aí sim ela é normal. Isso. Então aí você leva para normalidade. Eu levo para o metabolismo normal. Hipotireoidismo, que é a doença mais comum que a gente tem da tireoide, eu digo que é a doença mais simples, mais fácil, mais barata, mais tranquila, menos grave do consultório do endocrinologista. Ela só tem facilidade. É um ajuste de um hormônio que parou de ser produzido e eu acerto o remédio e acabou. E muitas vezes quando a gente pega um problema de tireoide na cirurgia de obesidade, no obeso, já é possível falar para ele que se ele emagrecer pode melhorar ou ela nunca vai ter uma relação direta com a perda de peso? Tem uma relação no seguinte sentido. A substituição hormonal do hipotireoidismo é feita com a levotiroxina, né? A levotiroxina tem várias marcas, todas as marcas são boas e todos os genéricos são péssimos, e isso está em livro, texto. Mas a reposição do hormônio da tireoide é por quilo de peso. Então, o indivíduo que é grande obeso, o indivíduo que vai para a bariátrica e ele opera e perde peso, eu ajusto a dose do remédio porque ele é quilo de peso.
Então, eu vou precisar de menos remédio. Não vai melhorar, não vai curar. Mas eu vou ajustar esse remédio fatalmente para menos. Tem alguma coisa no nosso hábito de vida, no nosso dia a dia, que pode piorar ou fazer aparecer uma doença da tireoide, como o hipotireoidismo ou alguma outra? Tipo, a gente deveria tomar cuidado com alguma coisa? Muito raramente. Estatisticamente, a única coisa que faz hipotireoidismo como meio externo é radioterapia cervical, não tem outra. Tá. Então Perfeito. o restante é genético. Ou entra no nosso grupo chamado idiopático. Certo. Aquele idiopático é aquele que a gente ainda não tem a causa. Não tem a causa. Mas você sabe que eu vou te dizer uma coisa? Tanto faz. Porque o tratamento está muito bem marcado, né? O tratamento é o mesmo, o tratamento é barato, o tratamento é simples. É engolir o comprimidinho todo dia de manhã cedo e esquecer. Tá. E em relação ao paciente que não toma essa medicação, o que pode levar ele a longo prazo? O que pode acarretar a vida dele? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque todas as nossas células, todas precisam do hormônio da tireoide para funcionar. Todas. Do fio de cabelo ao dedão do pé. Não tem uma célula que não necessita do hormônio da tireoide. E quando você não tem o hormônio da tireoide funcionando em quantidades adequadas, você tem uma lentificação do funcionamento de todas essas células. Daí, por exemplo, cai cabelo. Daí, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de concentração. Daí o intestino não funciona direito. Então, todas as células fazem isso. Curiosamente, eles esquecem de tomar o remédio. Então, o negócio vira uma bola de neve. Não toma o remédio, aí esquece, aí não toma o remédio. E vai deixando. Então, quando ele chega, eu já peço para alguém do lado, olha, você está acompanhante? Então você vai ser o responsável por dar o remédio. Quando ele está tireoideu, quando ele volta para o normal, geralmente ele começa a tomar direito e a vida é normal. Perfeito. E os nódulos de tireoide têm a ver com a doença da tireoide? Ou são coisas totalmente separadas? Em termos, o nódulo de tireoide é considerado um processo de envelhecimento, de uma maneira geral, da tireoide, principalmente da mulher. Ele é mais raro em homem. A nossa grande preocupação com qualquer nódulo que tenha na tireoide é disso ser maligno ou não. É só a única preocupação. Se não for maligno, não importa, porque isso, de uma maneira geral, não faz nada à pessoa. Não mexe com o funcionamento da sua glândula. A glândula funciona bem. Tem que fazer os controles eventuais, mas a maioria das vezes são medicamente inocentes, pouco importantes do ponto de vista médico, para o corpo, para o organismo da pessoa. O hipotireoidismo, voltando à nossa doença, ela concorre com pequenos nódulos, mas aí é secundário e também não vai fazer diferença alguma. Né? Então, a maioria das vezes, você tem os nódulos frequentes, a gente deve acompanhá-los. Separou câncer de não câncer, ótimo. Acompanha. Tá absolutamente resolvido. Resolvido, acompanhar. Tá certo. Cortisol. Hoje virou moda, muito, até talvez por causa dos nutrólogos, ficar falando de cortisol. O que você vê no cortisol? Como é que você interpreta cortisol? Eu vou dar a visão do endocrinologista sobre o cortisol. Perfeito. Tecnicamente falando, o cortisol é um hormônio produzido pela suprarrenal, em que ele aumenta em algumas situações que o corpo pede, quer dizer, em momentos que a gente chama de estresse. Em momentos de estresse, eu vou liberar esse cortisol para preparar o corpo para alguma coisa, uma infecção, uma cirurgia, um estresse físico, Perfeito. Por exemplo. Mas o cortisol é um hormônio muito fugaz, ele dura 15 minutos. Então, eu não consigo inferir cortisol só com uma dosagem dele sérica. Perfeito. Isso é muito ruim. Então, muitas vezes ele está baixo porque ele não precisa subir. E eu interpreto isso como sendo falta de cortisol. Isso é impossível de acontecer. Entendi. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente avalia cortisol do paciente, qualquer coisa que ele tenha. Se eu quero fazer uma análise bem global, melhor é com cortisol urinário de 24 horas, o que é uma coisa muito
antiprática. Mas esse cortisol, ele tem relação com essas doenças que a gente está conversando? Diabetes, a obesidade, tireoide. Qual é a relação desse cortisol? Ou ele só está ali, é mais um dos hormônios produzidos pelo corpo, que tem a ver com funcionamento? Ou você diria que alguma dessas doenças piora, não piora, melhora em relação a esse cortisol está normal ou não? O cortisol é um hormônio funcional. Perfeito. Ele é funcional, ele precisa estar lá, ele é existente, ele é necessário. Agora, em excesso, principalmente quando o agente médico causa isso, a iatrogenia, aí sim ele é ruim. Ele é ruim em especial para diabetes e obesidade. São duas situações em que o cortisol alto, porque a gente provoca dando corticoide para o paciente. O endocrinologista não suporta corticoide, Leandro. Entendi. Ele não suporta. Aliás, ele não suporta nada que seja contra a fisiologia. Então a gente sabe muito bem repor. Perfeito. Mas o que é contra a fisiologia, acima do normal, a gente não é muito bom para fazer isso. E quanto que você acha que desse corticoide já causa toda essa alteração? Tipo, um uso maior do que 5 dias? Não, um uso maior que 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas de corticoide já bloqueia a nossa produção endógena e causa... E a maioria dos corticoides que a gente tem é de depósito. Perfeito. Né? Os orais, os injetáveis, são de depósito e demoram no corpo bastante tempo. E depois que ele sai, que você para de tomar esse corticoide, quanto tempo demora normalmente para você voltar à normalidade do cortisol? O cortisol, o corticoide, o eixo, né, a gente tecnicamente chama de eixo, esse eixo, ele é muito sensível. Ele tem bloqueios desagradáveis, né? Se você usar corticoide por determinado tempo, 2, 3, 4, 5, 6 meses, é o mesmo tanto que ele volta para normalizar o eixo. É longo. E é uma das coisas muito difíceis da gente fazer, que é o chamado desmame. Legal. E o ato de dormir bem ou dormir mal, tem muita gente hoje correlacionando tudo isso, talvez ao estresse, mas... ele vai alterar essa produção de cortisol? A verdade é que não tem um estudo muito bom sobre isso, não. É provável que sim. A gente sabe que o cortisol tem um ciclo, né? Mais alto de manhã, de noite ele é mínimo, de madrugada ele começa a subir. Mas isso é para quem faz para quem não é médico, né? Porque a gente não tem esse ritmo igual de sono claro-escuro, né? Então a gente tem um ritmo diferente. Os estudos que mostram que as pessoas que não têm que se acordar às 8 da manhã, dormir 10 horas da noite, esse grupo de pessoas que, né, tem o sono bagunçado porque dão plantão ou porque não dormem direito, indiscutivelmente tem dificuldade no eixo e, sem dúvida nenhuma, talvez mais risco de doenças relacionadas a falta ou excesso. Deixa eu te fazer, aqui já estão fazendo aquelas famosas perguntas que fazem pra gente, é isso que eu estava até dando uma olhada aqui, e veio uma pergunta aqui que nós não fizemos. O diabetes e o estilo de vida. Estresse piora o diabetes? Direto ou indiretamente, talvez indiretamente? Eu acho que sim, a resposta é sim. O diabetes, ele é impactado pelo estresse. Mas a gente não consegue tirar o estresse da pessoa. Então nós temos que nos adaptar a isso. E eu não vou esperar que a gente seja uma freira carmelita e seja tranquilo e eu vou tratar depois disso. Não. Eu vou tratar independente disso. Talvez eu use algum remédio que ajude a controlar o estresse que a pessoa tenha. Os ansiolíticos que a gente falou agora há pouco, que a gente falou. Mas não que isso impacte no tratamento para o diabetes. O diabetes vai ter que ser tratado adequadamente. A cansaço, a fadiga, elas podem estar relacionadas ao fato do paciente estar diabético ou o diabetes não chega a causar esse tipo de sintomatologia? Isso vale sempre para vírgula, né? Diabetes causa isso, vírgula, se estiver descontrolado. Sim, causa. Cansa, porque o corpo não aguenta. Não rende. Não aguenta. Chega uma hora que ele fala, ó, cara, vamos lá, né? Não dá.
Legal. Não dá para ficar 300, 400 de glicemia o tempo inteiro, você acha que você vai ficar igual. Não fica. É como o obeso. Chega uma hora que o corpo diz para ele, Chega. SMC não tá batendo conosco, vamos dar um tempo. Então vale para a mesma coisa. Então, se ele ficar com o diabetes controlado muito tempo, sim, aí não vai aguentar. Agora, o diabetes controlado, eu acho que ele tem uma vida absolutamente normal. Legal. E o diabetes, ele diminui a expectativa de vida do paciente? De novo, é depois da vírgula. Se ele tiver com o diabetes controlado, não. Mas se ele tiver com o diabetes descontrolado e muito tempo, porque veja só, glicemia normal até 99, para você ser diabético, 200. Ele vai lá devagarzinho, se torna diabético, mas o tempo inteiro que ele ficou sem descobrir o diabetes, ele tem danos para isso. Então a expectativa de vida é menor. É um termo que todo mundo usa, eu vou chamar aqui para nossa conversa pré-diabetes. Tecnicamente, pré-diabetes não existe. É um cartão amarelo que a gente dá para o paciente e fala, vamos trabalhar, né? Você conhece alguma pré-grávida? Algum pré-hipertenso? Algum pré-dislipidêmico? Um pré-obeso? Não tem. Então, por que tem pré-diabetes? Então, a definição da sociedade para pré-diabetes é que esse grupo tem mais doença cardiovascular. Mas isso é diabetes? Quem morre de doença cardiovascular é diabetes. Então o cara é diabético. Mas não é diabético? Não, ele é diabético. Pode ser um diabético leve, mas ele é diabético. Esse grupo, estatisticamente, tem mais doença cardiovascular. Mas você vai chamar de pré-diabético quando ele já tem algum tipo de repercussão nos exames. Sim. Tá, então quando a gente estava falando aqui agora há pouco, que tem pacientes que às vezes demoram 5, 8 anos para descobrir esse diabetes, ele não é pré-diabético nesse período, ele só passa a ser depois que a gente começa ali a ter uma alteração. Eu acho, Leandro, que tem erro diagnóstico. Ah, legal. Eu acho que o diagnóstico está postergado. Se eu investir antes, quando eu tiver alguma coisa que sugira que ele seja diabético, eu dou o diagnóstico antes, eu trato melhor antes e eu impeço ele de se tornar francamente diabético. E eu tenho essa lentificação da curva de piora. Certo. Então, na verdade, o pré-diabético, na verdade, é um diabético que deveria ser tratado. O pré-diabético com obesidade, o tratamento é emagrecer. E se você fosse falar rápido, se você fosse falar, quais são esses sintomas que você chamaria para atenção dessa pessoa que não tem o diagnóstico de diabetes para ela realmente ficar impactada ali e falar, não, peraí, tem que fazer exame. Realmente eu tenho que fazer um exame. O exame tem que ser anual. Baseado nesse exame anual, com ou sem sintomas, é que eu vou investigar. Quais exames anuais? Então, no mínimo, a glicemia, a hemoglobina glicada. Esses dois são simples, não são caros. Qualquer laboratório praticamente Qualquer laboratório faz e sai no mesmo dia. E, na verdade, a gente tem até maquininhas que a gente deixa no consultório que faz hemoglobina glicada e glicemia. São muito úteis, apesar de que não são científicas, mas isso tem que ser anual. Se eu me basear em que idade o paciente está e qual é o histórico do paciente, e se ele está ou não com alguns outros indicativos, né, por exemplo, obesidade, aí eu vou investigar ele com mais a fundo. Cuidado. Perfeito. E vamos falar então um pouquinho sobre obesidade. Aqui eu tenho uma pergunta, eu sei que você trabalha com a gente, então, lógico, talvez você tenha um viés na tua resposta, então a minha pergunta vai ser para o que você vê da sociedade de endocrinologia. O que você acha que é a visão da sociedade de endocrinologia em relação à cirurgia bariátrica? Eu acho que desmistificou muito essa ideia. No início, eu já ouvi de gente muito boa da sociedade dizer que cirurgia bariátrica era muito agressiva. Ou que não prestava. Não, que era agressiva. Então eles não indicavam sleeve porque sleeve era agressivo. Eu fiquei estupefato quando eu vi isso daí. Isso é um absurdo. Qual é a opção que se dá melhor, então, do que bariátrica para esse indivíduo? Tem butramina? Não tem, né? Então, com
eu acho que mudou muito. Hoje em dia, a Sociedade de Endocrinologia, ela está muito mais atenta de que eu tenho uma arma muito legal, bem utilizada, ela funciona muito bem, ela não é agressiva coisa nenhuma. Agora, ninguém dá alta para o meu paciente bariátrico. E o paciente fez uma cirurgia bariátrica. Qual que é o acompanhamento que o endocrinologista gostaria para o bariátrico? Eu estou do teu lado, então eu acompanho junto com você. Ele Perfeito. vem nos mesmos retornos que você vem, né? Então ele tem que estar, dependendo das comorbidades, ele tem que vir junto. Perfeito. Com o gastroenterologista, junto com o psicólogo e junto com o nutricionista. Com a mesma frequência, eu vejo ele do mesmo modo. Então, ótimo. E esse paciente, ele foi lá, ele fez uma cirurgia bariátrica e ele era diabético. Quando é que a gente começa a tirar a medicação dele? Se eu souber no antecedente, quer dizer, no pré-operatório, se ele tem reserva pancreática, a gente tem com o exame fazer isso, eu acho que talvez eu tire imediatamente após. Até porque ele tem uma dieta muito pesada. A dieta é depois imprescindível. da bariátrica. Os 15 né? primeiros dias são punk, né? Mas são necessários. São necessários. Senão não vai, né? É. Acho que ali é um vetor de segurança, mas a gente tem até medo dele ficar hipoglicêmico, né? Exatamente. Nesse período, né? O interessante que a gente estava comentando, estava conversando sobre as medicações para tratar o diabetes. Antigamente a gente tinha remédio que era hipoglicemiante, quer dizer, diminuía a glicemia. E hoje a maioria dos nossos medicamentos são anti-hiperglicemiantes, quer dizer, eles são seguros, eles não fazem hipoglicemia. Tanto hipoglicemia. Eles não fazem, eles vão até o limite da glicemia 99, depois disso eles não funcionam mais. E isso é pra gente uma arma muito potente. Uma ferramenta muito boa, até porque quando o paciente entra em hipoglicemia, ele tem, acho que diversos tipos de sintomas, né? Mal-estar, podendo até cair no chão, desmaiar, esse tipo de coisa. E hipoglicemia mata. Hipoglicemia mata. Então é a nossa preocupação. Toda vez que eu vou tratar, eu tenho que tomar cuidado entre fazer um tratamento que leve a uma glicemia dentro da normalidade, mas não cause hipoglicemia. Hipoglicemia é tão ruim para a doença cardiovascular, por exemplo, quanto a hiperglicemia prolongada. Só que mata. E existem tipos de cirurgias bariátricas onde nós temos derivações intestinais e que essas têm um pouco mais comum a hipoglicemia pós-operatória. Como você a trata? Isso daí é dietético, né? A hipoglicemia pós-operatória, principalmente aquela relacionada com o bypass, que faz o dumping, é com determinados alimentos. Determinados alimentos que a gente sabe que nitidamente vão fazer aquele efeito vasovagal, né? Aquele efeito que dá um quadro de hipoglicemia. Então, o tratamento é correção da da dieta, esse tipo de coisa. Aí minimiza. Legal. E o paciente fez uma cirurgia de obesidade e ele quer praticar uma atividade física mais intensa. Tem alguma coisa que a gente possa ter que tomar cuidado? Eu acho que não. Ele tem que tomar cuidado pelo fato de ele ainda não ter emagrecido o que emagreceu, porque aí a lesão é mais frequente, né? Então, o nosso gordinho tá lá com, sei lá, 4 sacos de arroz nas costas, você vai falar para ele, vai malhar. Ele vai se machucar. Sem dúvida nenhuma. Né? Então não é simples. Malha. Não, vamos devagar, vamos perdendo peso, a gente vai aumentando gradualmente essa atividade física até onde que ele consiga pegar gosto. Legal. Hipertensão arterial. Muitas vezes quem trata é o cardiologista. Mas qual é a visão do endócrino sobre hipertensão arterial? A hipertensão arterial ela quase segue paralelo ao diabetes em relação a essas comorbidades, né? Então, ela está muito relacionada ao peso. É claro que existem pessoas magras que têm pressão alta, mas aí é uma questão genética, é uma questão pessoal, é uma questão de idade. Agora, sem dúvida nenhuma, indivíduos obesos são mais difíceis de serem tratados com a hipertensão do que indivíduos que têm um peso melhor. Menorzinho.
Claro, para pressão, né? Não tem jeito. Se você O coração, põe uma resistência à pressão, põe mais volume para essa bomba cardíaca funcionar, você vai ter uma piora corporal imensurável. Imensurável, sem dúvida nenhuma. Então, o indivíduo que faz bariátrica, por exemplo, ele melhora a pressão, alguns não curam, mas, indiscutivelmente, antes era pior. Colesterol. Aqui virou briga, né? Acho que é um tema que, sei lá, eu acho que entra numa discussão muito grande, porque o colesterol tem todas as suas frações e aquela história do que é bom, o que é ruim. Como você vê colesterol? O que você vê como a doença do colesterol, uma dislipidemia? A gente tem que separar duas coisas. O colesterol está alto. A gente tem basicamente duas gorduras no nosso sangue. Um chama colesterol, outro chama triglicérides. Né? O triglicérides é o de armazenamento. O colesterol é importante porque tem muita coisa que só funciona porque eu tenho colesterol. Então, nos valores normais, eu preciso de colesterol para fabricar hormônio. Eu preciso de colesterol para a estrutura celular. Ele é importante. Mas quando ele é muito alto, ele acaba sendo danoso, porque ele funciona como um corpo estranho que vai ocasionar placa de aterosclerose. Basicamente, o colesterol é que causa placa de aterosclerose. E a placa de aterosclerose é que entope, para quem não sabe, que entope as nossas artérias, e se podendo causar infartos. E quando rompe, ela vai ocasionar um infarto ou o AVC, o derrame. Né? Se você tem o colesterol alto porque você se entope de gordura, o óbvio é que você engorde. Então esse daí é um motivo de colesterol alto. Existem pessoas magras com colesterol alto e aí é um defeito de fabricação. Aí nessa segunda situação não vai adiantar fazer dieta. E essa história que colesterol tem a ver com estresse, com ansiedade, com o emocional do paciente ou é só história? Essa é a história. Você não tem, não tem relação nenhuma. O estresse ele pode influenciar negativamente na hipertensão. Isso é claro, é óbvio. O indivíduo estressado, o indivíduo nervoso, ou quando ele tem um estresse, ele sobe a pressão. Um pouco no diabetes, mas os mecanismos de elevação da glicemia não são tão imediatas. Então, ele demora mais. Né? Então, um estresse agudo, o nervosismo, a explosão emocional, ela demora mais para elevar a glicemia, não é de uma hora para outra. Mas para o colesterol, não. Vale um monte de coisa que não é relacionada ao estresse. E o fato de você comer alimentos que têm mais colesterol, menos colesterol, eles têm a ver com o colesterol sanguíneo? Tem. Ele impacta positivamente na elevação do colesterol. Sim. E aí, a primeira ideia é você diminuir isso daí. Mas a gente lembra que quem come muita gordura engorda. Perfeito. 3 alimentos rápidos que você odeia como endocrinologista. Olha, eu vou botar um grupo. Um grupo, que é o grupo do ultraprocessado. Endocrinologista tem não essa suporta. ideia. Alimento ultraprocessado é o nosso mal, hoje em dia. Então, o alimento que é o fake, tem fake news, tem fake food. É o alimento que é o fake. É o ultraprocessado, sem dúvida nenhuma, é o pior na gênese, por exemplo, da obesidade. Então, dá trabalho comer direito? Dá trabalho comer direito. Mas tem que ter o mínimo possível do ultraprocessado. O ultraprocessado é aquele que parece alguma coisa que, na verdade, não é. E é feito pela indústria farmacêutica para mimetizar uma batatinha frita, um biscoito. Isso daí é tudo processado. O refrigerante, ele tem, tecnicamente, carboidrato, gordura e o mínimo de alimento verdadeiro. Perfeito. E o que é pior? Triglicérides ou colesterol? Sem dúvida nenhuma, o colesterol. O colesterol. Tanto a curto prazo quanto a longo prazo? A longo prazo. O triglicérides é uma molécula muito grande. Ela é uma molécula que é em torno de 1000 vezes maior do que o colesterol ruim. Perfeito. Então, o colesterol ruim, ele vai lá e passa para formar aterosclerose. O triglicéride ele é muito grande, então ele não passa nunca a barreira para fazer o entupimento das artérias, né? Então ele só é ruim quando ele está muito alto, que ele vai causar pancreatite.
E sempre que você tem colesterol alto, você tem triglicérides alto? Não. Não é uma São duas doenças completamente são duas doenças diferentes. Elas podem coexistir. O cara é azarado. E o triglicérides alto tem a ver com a alimentação também? Com os Tem. ultraprocessados? É a mesma história? É pior. Pior. O triglicérides tem mais relação com o alimento ruim, principalmente gorduroso e principalmente com a obesidade. Ele tem mais a ver com essa situação. Eu sei que você... Olha, só uma pergunta. Os desavisados, os processados, esses alimentos processados, quais são? Nossa produção está pedindo para você dar exemplos, mais exemplos desses alimentos que você considera ultraprocessados ou o que você vê de mais comum hoje. Qualquer alimento industrializado, daquele que você compra pronto, é chamado ultraprocessado. Por exemplo, Bolacha, bolo. Se a gente pega a farinha, o ovo, o leite, eu faço minha massa, aí eu coloco o queijo, eu preparo meu molho de tomate e eu faço a minha lasanha, eu tenho um alimento que é calórico ruim, mas não é ultraprocessado. Aquela que está lá na bandeja do supermercado não tem nada de energia, é completamente ultraprocessado, então ele é carregado de substâncias e a gente vê isso pelo rótulo, que você não tem a mínima ideia do que é. Quanto maior o rótulo de coisas desconhecidas, mais ultraprocessado você vai ter o alimento. Então você precisa de incorporar muito sal, muita gordura, muito açúcar, para que ele dure mais. Isso, surpreendentemente, é barato. Perfeito. Fácil. E conserva, né? E conserva. Rápido de ficar. Eu dei um exemplo aqui há algum tempo atrás, que talvez uma das causas de aumento da obesidade hoje em dia é que uma criança de, 5, 6 anos de idade consegue pegar uma lasanha, botar no micro-ondas e comer lasanha 3 horas da manhã. E você está completamente Mente correto. exato. É exatamente isso. O ultraprocessado, com todo o respeito, é coisa de gente preguiçosa. Entendeu? Comer bem dá trabalho. Sem dúvida nenhuma dá trabalho. Aquele que você faz todo dia é muito mais confortável você comprar. Mas isso daí é ruim. É a sociedade americana. A sociedade americana é obesa. Por quê? Porque é tudo ultraprocessado. Cheio de gordura e carrega junto sal, açúcar, o trans saturado, né? Frituras. Como você as vê ou você as divide também entre frituras que são imersas em óleo ou não imersas em óleo, ou isso não tem um problema para você? Tipo, pegar uma batata e fritar. Pegar a batata, cortar a batata e fritar ela no óleo. Tudo que você tiver em pouca quantidade, você pode usar bastante. Então eu diria que se de vez em quando você pegar a batata, você cortar a batata, você fritar a batata e você comer a batata naquele dia, isso não vai fazer mal. Agora, se você comprar a batata lá do McDonald's cheia de óleo 4 vezes por semana, isso vai fazer mal. Mudou bem. Muda completamente a história do alimento. Então, o alimento ultraprocessado, processado é o vilão da nossa obesidade. Eu vi o miojo, como é feito, eu caí para trás. Eu nunca fui de comer miojo. Mas o meu sogro, que tem 88 anos, preguiçoso, adora miojo. E aí a gente está dando uma tesourada, porque eu vi como é feito o miojo, é deprimente. É deprimente. Até porque ele é um macarrão frito, né? Nós estamos falando do miojo e de ser mais um dos alimentos para lá de ultraprocessados. Ultraprocessados. Né? Não tem nada de benéfico nutricionalmente, mas ele tem muita coisa ruim. Tem gordura e tem carboidrato. Nelson, nosso papo está ótimo, nosso tempo está chegando, mas eu queria falar uma coisa com você sobre algo que você está estudando. Quais são os maiores erros alimentares que você começa a enxergar nos pacientes? Eu acho que tem 2 itens importantes, né, nesse estudo que eu estou vendo aqui com o nosso grupo de bariátricos. O comportamento alimentar ruim parte de 2 grandes problemas. Um é a compulsão alimentar. Então, em determinado momento do dia,
por uma situação X ou Y, que a maioria das vezes está relacionada ao estresse. Ele ingere grande quantidade de alimento de uma vez só e não seletivamente, quer dizer, o que a gente chama de hedônico, tanto faz, sal, açúcar, o que for. Então esse é um grande problema que ele tem. O segundo é a grande quantidade na alimentação, na refeição. Ele come bastante e não gasta. Eu tenho por mim, não sei se você vai concordar comigo agora, que todo paciente que está acima do peso, ele está cometendo algum erro na alimentação dele. Em alguma coisa está errada. Ou você consegue enxergar uma pessoa que fica acima do peso com uma alimentação realmente normal? Não. A obesidade, por definição, é você ingerir mais caloria do que você gasta. Então, o comer demais, se você gastar, tudo bem. Né? Um atleta muitas vezes come 4... Eu vi o Michael Phelps falando uma vez que ele 12 mil calorias, 12 gente. 12 mil calorias. É tipo 8 pacotes de macarrão sozinho. Isso. É um negócio... Magro porque gasta. Porque gasta. Se você comer 2.500 e não gastar, você vai acumular. Então esse negócio de comer muito, depende, se gastar. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma, porque é uma conta, não tem como escapar. Entrou, não gastou, acumulou. Mas eu te fiz essa pergunta por uma maldade talvez, ou uma pitada um pouco maior para perguntar para você. Como você vê o paciente que chega para você, está acima do peso, e você pergunta para ele qual o seu erro alimentar e ele fala, não, eu como bem, eu como pouco. Eu vou te responder. Esse paciente... a bariátrica não vai funcionar. Ele não vai ter bom sucesso. Você acha que a primeira coisa que acho que o paciente precisa é ele começar a enxergar o erro, né? Começar a enxergar o erro. Se ele não consegue enxergar que ele está errado ali, não tem um tratamento não vai que vai resolver certo. A vida dele. Não né? vai dar certo. Eu já aviso, olha, vamos repensar, né? Então... E eu consigo ver isso muito no pós-operatório. No pós-operatório, quando eles sentem, principalmente nos primeiros 15 dias, 30 dias, que eles veem que a mudança da alimentação ali é obrigatório, né? Ele tem que fazer uma dietinha específica, senão ele passa mal, ele perde a cirurgia, ele vai complicar. Ele percebe que ele tinha erro. Se a gente conseguir mostrar para ele isso, ele cai a ficha. E eu vou falar uma coisa para vocês, aqui é um recado, tá? Se vocês procurarem a gente lá no Instituto, tira uns minutinhos, dá uma pensada. Sabe, às vezes é pegar uma folha de papel e começar a anotar tudo que você está comendo, da forma que realmente você está comendo. E muitos pacientes, quando eles começam a anotar, eles batem o olho e começam a falar, eu já sei onde eu estou errando. Mas aí tem um conceito que eu acho que é importante a gente colocar. O que é comida? A minha definição de comida é tudo que entra na boca do homem tem caloria. Perfeito, então, seja líquido ou não, né? Na refeição eu como pouco, tá bom, mas você toma 2 litros de Coca-Cola? Então você não come caloria, você ingere, você bebe caloria, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o que você está comendo e o que você está bebendo. Você está mudando de nome. Então vamos mudar a definição, tudo que entrar na sua boca... E tem caloria, vai engordar. Vai engordar. Não como muito na refeição, você precisa ver pouquinho, tá, mas eu belisco muito. Então bota no cômputo geral, você come muito. Entendi. E você sabe que eu tenho uma pessoa na família que ela está um pouco acima do peso. Você conhece? Não vou falar, mas enfim, que você pergunta para ela, ela fala assim, não, eu não como. Ela faz a comida e muitas vezes ela fica ali naquela provação da comida, né? Até chegar ali no ponto. Gente, a hora que ela foi ver... Não percebeu. Você não percebeu. Realmente, a hora que você vai ali pro pratinho, teu pratinho é pequeno, mas é o resto que você fez ao longo do dia. Exatamente. Então, é importante a gente começar a ver onde está o nosso erro, porque, gente, é sempre a mesma história. Se a gente não identificar o nosso erro, nós não corrigimos. Não corrigimos. Se você achar que engorda de vento, né? A brincadeira que a gente sempre faz, não é... a gente não está menosprezando nenhum paciente. Mas se ele achar que ele não sabe por que ele engorda, ele não vai ter sucesso. Perfeito. Então, é admitir, não, o erro é esse, eu tenho esse erro, vamos corrigir, a gente está aqui para ajudar,
Nós vamos ajudar a fazer isso de algum modo ou de outro, mas a gente precisa enxergar esse erro. E você sabe que, inclusive, eu tenho falado com pacientes, às vezes, que voltaram a ganhar peso, ou pacientes que a gente tenta tratar clinicamente, o sobrepeso ou obesidade, que eu falo para eles assim, procura começar a fazer uma dieta, até para você começar a ver onde você está errando. Sabe, se é à noite, se é de dia, onde é que você está com fome, onde que você não está, para a gente começar a ajudar a tratar. Você vê de alguma outra maneira, alguma outra dica para esse paciente começar ali a fazer alguma coisa? É a principal. É a principal. Depois que você opera, aí você começa a perguntar, você está fazendo pelo menos as 3 principais refeições certinho, as intermediárias? Tô. Começa a emagrecer. Incorporou a atividade física porque está mais estável, está sem os 8 sacos de arroz nas costas para poder fazer atividade física? Legal, então vai dar certo. Agora, aquele que não muda, não é a bariátrica. Nelson, recado final. Alguma coisa que você queira falar pra gente? Alguma coisa que você queira deixar de dica para os pacientes? Eu gostaria que quem precisasse de ajuda nos procurasse. Eu acho que é importantíssimo que você queira mudar, que você queira tratar-se, e nós estamos à disposição. É uma equipe importante, é uma equipe experiente, extremamente experiente, é uma equipe especializada para estar ali do teu lado. Em todas as fases da obesidade, tá, gente? Desde daquela pessoa que está começando a ganhar um pezinho, aquele magrinho que tem um percentual de gordura corporal alto, nós estamos lá para ajudar em todas essas fases. Com todos os profissionais preparados. Nelson, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando a todos, deixem outras perguntas, tudo que vocês quiserem saber, a gente traz o Nelson aqui outra vez, o papo não acaba nunca, acho que são coisas assim, gente, que a gente vai estudando todo dia e que vai ficando um resumo aqui, alguma coisa para dar um pouco de interesse. Então, todo mundo que quiser interagir com a gente, mandar pergunta, esse tipo de coisa, pode mandar, a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado a todos, lembrando que o QR Code está aqui com as mídias sociais e até semana que vem. Até logo. Até logo, obrigado pela oportunidade.